Vamos ver se eu já consigo puxar aqui o Isler para falar com a gente, para a gente poder começar aqui a nossa brincadeira. Ah, apareceu aqui. Ah, agora sim, meu amigo Isler. E aí, meu velho, como é que você tá, cara? Quanto tempo, hein, bicho? Pois é, cara, quanto tempo que eu não te vejo, que eu não falava com você. Você tá tudo bem, meu lindo? Ô, bom demais. Rapaz, faz o quê? 10 anos? 10 anos que eu fui seu aluno Cara, lá. passaram 2012. 10 anos. 10 anos. 2012, faz um certo tempo já, hein, Isler? Caramba, que legal, cara. E aí, meu velho, como é que você tá? Como é que tá o clima aí? Tá muito calor aí no Mato Grosso ou não? Mato Grosso do Rapaz, Sul faz que você tá, frio. né? Eu tive até que fechar a janela aqui para fazer a live aqui. Que legal. Eu aqui em São Carlos, eu tô aqui em São Carlos, aqui também tá um friozinho, uma chuvinha, uma garoa, tá uma delícia. Mas maravilha. Galera, então acho que a gente pode começar aqui a nossa live de hoje. Já de antemão, eu quero agradecer imensamente meu querido amigo, meu ex-aluno, o Isler. E já de antemão, muito obrigado, viu, Isler, por você dispor desse seu tempo. Eu sei que ele é muito precioso, mas eu agradeço imensamente para a gente poder compartilhar um pouquinho da sua experiência com os nossos queridos alunos aqui do Se Liga na Bio. Show de bola, Paulo. Tamo junto. Que legal, maravilha. Paulo, assim, eu não sou. Aliás, é a primeira vez que eu faço live. Eu não sou um cara muito Instagramável, né? Estamos tentando aprender esse negócio aqui. Interessante, né? Ah, Aprender. mas que legal, Isler. Fique tranquilo. Isso aqui é igual andar de bicicleta, viu? É só pegar Ah, o jeito que não tem como. Que não esquece, não. tanto é que eu Ô, estava com Isler, dificuldade de onde aceitar aqui esse negócio, de que aceitava aqui. Primeira vez, experiência. É bom a gente conhecer novas com experiências. certeza. Não, com Show de certeza, com bola. certeza. E aí aproveito também para agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente na nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero aproveitar um minutinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o meu querido Isler. Quero agradecer alguns parceiros aí que acabaram nos ajudando a divulgar essa live. Agradecer meu amigo Franco Giajo, lá de Ribeirão da FAAP. Agradecer o meu querido amigo Igor Colonizzi, lá do ADV, lá de Jaú, Barra Bonita, Botucatu. Agradecer meus amigos Carlão, enfim, todos que puderam, meu amigo Gabiru, também professor de Química, que acabou convidando também os alunos desses professores, que eu acabo não tendo contato, para que pudessem participar aqui com a gente. Ô Isla, então vamos começar o nosso bate-papo, cara? Vamos nessa? Tenho certeza, tenho Bom, certeza que nós temos bastante coisa para poder propor aí para os tem. nossos queridos do Se Liga na Bio. Paula, o que eu acho interessante aqui, eu acho que de antemão esclarecer, uma coisa que eu gosto, Paula, é de espontaneidade. E a gente realmente não combinou nada muito do que falar. A única coisa que a gente combinou aqui foi não falar de política. Do resto, a gente Exatamente. não tem um roteiro, né? É isso que é interessante. Eu gosto das coisas espontâneas que elas são mais genuínas. Inclusive, eu gosto do que é verdadeiro, sabe? Isso é muito interessante. É, assim, se alguém estiver esperando uma mensagem de coach, motivacional, eu não tenho muito perfil para ser coach. Não, fique Sinceramente, eu tenho tranquilo. coisas reais. Então, Não, mas como está sendo essa live? A gente não tem muito roteiro, enfim, vai acontecendo, isso que é interessante. Vamos lá. Eu E pensei, sempre foi assim, viu, Isler? Todas as lives que eu acabo fazendo, eu acho que essa espontaneidade ela é muito importante, porque acaba de fato falando aquilo que a gente sente, aquilo que realmente aconteceu. Eu acho que é isso que é o importante que nós possamos aqui destacar. Bom, então vamos lá. Ô, Isler, primeiro eu queria que eu, ao longo do momento em que nós compartilhamos, quando você fez cursinho lá em Rio Claro, no Puríssimo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com você nesses momentos e, assim, você era um aluno de ensino médio, de escola pública, que chegou, claro, com suas dificuldades como qualquer outro aluno, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história nesse início, quando você era um aluno aí de ensino médio de escola pública, quando você decidiu em fazer a medicina, o que te levou a fazer o cursinho lá em Rio Claro. Então aí, se você agora puder nos contar um pouquinho dessa história, seria bem interessante. Manda ver, ô Isler. então, Paulo, o que acontece? É, eu acho que, no fundo,
boa parte até da sociedade pensa em ser médico. Né? É interessante isso. Todo mundo pensa ou algum dia já pensou, seja por vontade própria, alguma vontade dos pais, que vai passando de geração, acho que todo mundo cogita isso. Até, enfim, o motivo é variável, seja por uma questão de prestígio social, de pensar na remuneração, enfim, todo mundo já pensou isso. Agora, o que acontece? Como você falou, boa parte do meu ensino foi escola pública. Né? Até o primeiro ano do ensino médio foi escola pública. Então, eu consegui uma bolsa no ensino médio, no segundo, terceiro ano lá em Rio Claro. E fui para lá. Cara, que baque que eu senti. Porque eu cheguei lá, senti o drama A gente não sabia nem estudar. Na escola, o professor escreve na lousa e você copia, vai para casa e acabou. Aí, na hora da prova, ele copia umas coisas que você decorou daquele caderno lá. É isso, a prova. Infelizmente é assim. Na hora que eu cheguei lá, é muito diferente, cara. Em Rio Claro. E aí... Você é originalmente de onde, Wisler? De Rio Claro, eu sou rio-clarense. Ah, entendi, você é rio-clarense mesmo. Meu pai é da região. Mora na região. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de conseguir também uma bolsa parcial, depois do ensino médio. Eu só tive um ano para tentar, cara. Um ano. Meu pai falou, você tem um ano só, cara, senão você vai fazer outra coisa. Falei, puta merda. Vim de escola pública, que já não é fácil. Eu cheguei lá e encontrei alunos de vários outros anos aí. Já estavam tipo há 3, 4 anos fazendo, porque realmente era mais difícil em 2012, porque não tinha tanta vaga como tem hoje. Então era um pouco mais complicado. O FIES não era tão abundante assim. Então, eu tive que lançar mão de estratégia para conseguir nesse primeiro ano entrar. E para minha surpresa, com 5 meses eu passei no primeiro vestibular. Com estratégia, cara, que a gente vai falar aí na aula. Claro. Essa que é a intenção. Então, assim, fiz até o primeiro ano integralmente escola pública. E o segundo, terceiro ano, fiz no particular em Rio Claro com bolsa. E o cursinho fiz também uma bolsa parcial. Entendi. Mais ou menos foi assim. Ô Wisler, e me fala uma coisa, cara. Você sempre sonhou em ser médico? Ou isso foi algo repentino? Ou como é que foi essa história da medicina aí na tua vida? Paulo, é igual eu falo, assim, no fundo, no inconsciente, todo mundo tem esse fetiche de ser médico, cara. No fundo, né, a criança, assim, você pergunta para uma criança, o pai já se orgulha em saber que o filho está falando que vai ser, meu filho vai ser doutor. Tanto meu nome Wisler, minha mãe colocou pensando que é nome de pensando que era nome de doutor. Então, não foi esse fetiche aí, Paulado. Isso que é interessante. Não, que legal. Ô, Wisler, e deixa eu te contar uma coisa. Você acabou... Agora, no decorrer da vida, a gente vai mudando aí de profissão, conforme a gente vai ver nossa realidade. Então, eu pensei, inicialmente, na primeira infância, em ser peão de rodeio. Eu ia ser peão de rodeio. Pô, tem nada a ver com médico, cara. Pô, vou montar em touro. Vou ganhar dinheiro montando em touro, enfim. Mas você tinha algum contato com isso em algum momento da sua vida? Morava em sítio. Entendi. Legal. E não deu muito certo com o peão de rodeio. E aí... Mas você chegou a montar, Wisler, ou não? Não, nos bezerrinhos lá, enfim. Eu era pequeno, pô, tinha 10 anos. Caía, Que figura. Bom, e aí? Aí não deu certo a montada. Como é que aí chegou na medicina? Tá. Aí,
E como sempre estudava escola pública, eu não via isso na minha realidade, cara. Hoje, ainda assim, hoje, muitos anos depois disso, ainda é difícil você ver assim, algum médico que se forma lá da escola pública. Ainda não é tão comum isso. E eu não via isso na minha realidade. Então eu pensava que era um sonho inatingível. E aí eu falei, cara, o que é interessante aqui, eu já trabalhava com isso, eu fiz um curso profissionalizante, eu vou fazer alguma coisa relacionada à tecnologia da informação. Então, eu vou fazer manutenção em micro, computadores, enfim. Até ganhei como forma de ganhar dinheiro, uma parte de tempo com isso. E aí, depois que eu consegui essa bolsa lá no interior de São Paulo, que eu fui para lá, enfim, fiz cursinho, mas eu ainda assim eu tinha vergonha, cara, de falar. O pessoal perguntava nas profissões, eu tinha vergonha, porque eu via muito distante isso. Via muito distante isso. Caramba, que doideira, que doideira. Pois é, a pessoa vê muito distante, Paula, né? Essa questão de ser médico, né? Enfim, ainda mais em 2012, 10 anos atrás, quando não tinha, talvez tivesse metade das vagas que tem hoje. Com certeza, era bem menos. Era bem menos vaga, enfim. FIES não era tão abundante assim como é hoje. Enfim, era bem diferente. Tá? E aí, acabei fazendo o ensino médio, fiz o cursinho lá no Puríssimo. E aí eu tinha um problema. Perfeito. Eu tinha um problema. Cara, eu não sei exatas, eu não sei inglês. Eu tenho que aprender nesse ano. Eu tenho que aprender nesse ano. E aí, concorrendo... Você nunca tinha feito inglês fora de escola, nada? Não, pô, inglês, só tinha o inglês de escola pública. Que é uma porcaria, né? Eu falei, cara, eu tenho que lançar a mão de uma estratégia, para eu conseguir concorrer com o pessoal, que inclusive o pessoal de São Paulo é muito inteligente, Paulo. Diga-se de passagem, pessoal, que eles são muito estimulados desde pequeno, né? Enfim, e é muita gente. Enfim, eu achava... E aí eu vi os simulados, eu ficava muito distante disso aí, no cursinho. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, Paulo? Então, minha primeira estratégia foi o seguinte, eu vi qual que era o meu diferencial. Bom, o primeiro simulado que teve lá, eu vi, cara, o que eu já sabia, ficar muito distante, assim, o pessoal tirava uma nota alta, e eu ficava muito distante. Aí eu falei, cara, eu tenho que lançar mão de uma estratégia. Eu descobri que meu diferencial era a redação. Você sempre teve boa leitura, sempre praticou muita leitura, escrita? Não, pior que não. Eu nunca fui muito estimulado para leitura, enfim, até porque na escola pública não tem muito disso, né, Paulo? Mas eu gostava, eu sempre gostei de poesia, eu sempre gostei de história. Isso acho que foi um diferencial. Notícia de jornal, acho que sempre isso foi um diferencial. E beleza. E aí no cursinho, eu percebi que eu ficava muito distante das pessoas lá nos simulados, e eu falei, cara, eu tenho que, de alguma forma, eu só tenho um ano de cursinho que eu tenho que fazer, senão depois você tem que escolher outra profissão. É só esse ano que eu tenho para tentar. Era tudo ou nada, né, Willer? Tudo ou nada. Era tudo ou nada, realmente. Então, não estava focando muito, assim, no cursinho. E aí, eu comecei a me dedicar à redação. Falei, cara, como que eu vou me diferenciar aqui? Na redação que eu tenho que diferenciar. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, Paulo, escolhi um lugar que eu queria passar. Eu escrevi uma carta assim, do lugar que eu queria passar. Era na PUC-Campo. Era na PUC-Campo. Eu vi que as questões eram muito diferentes às bancas que a gente fazia. Era FUVEST, Unicamp. Isso aí era o sonho comum das pessoas, né? Unesp, enfim. E eu falei, cara, um ano de cursinho, quem sempre estudou escola pública, é difícil passar nesses lugares muito competitivos, né? É muito difícil. Você vai correr com um aluno de alto nível, que sempre teve boa formação, enfim, ou que está muito tempo no cursinho. Sempre viveu essa história, né? Pois é. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou investir na redação. Aí eu lembro que o dia que eu saí também, que eu saí pensando em sair lá
cursinho, eu já comprei uma revista da Folha, era na época de eleição, era assim, mais ou menos nesse período de eleição. Eu comprei uma revista da Folha, comecei a ler editorial. E no final deu certo, cara. Eu tirei 900 numa redação do Enem e Caramba. comecei a focar no Enem e deu certo. Consegui bolsa integral aqui na minha cidade. Entendi. E que cidade que você está morando agora? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, que legal. Ô Wisler, e me conta uma coisa. Durante o seu ano de cursinho, o que você julga como atitude sua ao longo do ano, de fato, que foi fundamental, além de se dedicar aí na redação, claro, mas o que você acha que, além disso, possa ter te trazido essa positividade e a sua aprovação? Pensando assim, quesito de dedicação, organização, como que você era nesse sentido, cara? Ô, Paulada, eu acho que o problema atual, não só atual, como já era o problema antes, são os excessos, cara. No fundo, todo mundo que quer medicina, o sonho, assim, não é só nem passar, mas é ter o nome estampado em várias aprovações diferentes, cara. Mas você só precisa de uma vaga. É esse que é o objetivo, você só precisa de uma vaga. Então, eu acho que o interessante é você escolher onde quer passar. Inicialmente, eu queria passar na PUC-Campo. Então, eu comecei a focar naquela banca, porque é muito diferente. Uma banca de Unicamp é diferente de FUVEST, é diferente de Unesp, é muito diferente essas bancas. Escolher onde quer passar. Então, é a primeira coisa. Ô Wisler, você tocou num assunto muito interessante, cara, porque eu acho que é assim, ó, muitos alunos, eles acabam recorrendo a mim, claro, eu vivo isso diariamente, e o que eu percebo muito é o aluno que não tem o foco, de fato. E aí o que acontece? Ele acaba prestando 5, 10, 15 vestibulares diferentes, claro que você aumenta a possibilidade de aprovação, é claro, mas ele acaba não focando, de fato, na prova que é específica de um lugar que ele possa ter um carinho mais especial, que é o que você está retratando aqui pra gente. Então eu acho que para todos vocês que estão nos ouvindo aqui agora, ou que futuramente vão assistir essa live aqui, cara, é importantíssimo que você pegue as questões das provas que vocês pretendem ingressar na universidade, resolver essa questão, entender como é o vestibular da universidade que você pretende passar, porque tem gente, Wisler, que acaba fazendo prova sem sequer ter visto nenhuma prova ou questão anterior daquele vestibular que ela pretende passar. E aí, bicho, para você conseguir uma aprovação sem sequer antes ter deslizado sobre o aspecto da prova, eu acho que é bastante difícil. Então, isso que você está propondo para a gente é algo muito interessante. Você focar. Qual é a prova que você quer? Olha, eu quero, por exemplo, uma FAMERP. Puxa, então vamos resolver questões da FAMERP. Pegue os vestibulares anteriores. Vamos tentar destacar intensamente quais são os assuntos mais importantes. Eu acho que essa parte é muito relevante. Ô Wisler, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Agora, mais como o emocional de um vestibulando, eu tenho vivenciado nesses últimos anos, e ainda pós-pandemia isso tem piorado demais, os alunos emocionalmente muito deturpados, mas assim, de um descontrole emocional muito grande. E muitos relatam e reclamam da possibilidade de que, puxa, eu não estou aguentando mais, eu estou super cansado, o que eu faço para continuar com rendimento? E alguns acabam apelando para cafeína, acabam apelando para energéticos com 1 tonelada de taurina, enfim. E aí eu queria que você, agora como médico, como doutor Wisler, que você já exerce há um certo tempo, o que você acha disso, cara? Você acha que é a qualquer custo? Ah, não, eu vou passar a qualquer custo, independentemente de que isso possa acontecer comigo, eu preciso estar lá dentro. O que você pensa disso, Wisler? Tem um problema, né? Esse é um problema. A gente está, inclusive, num setembro amarelo aí. Bom, primeira coisa, Paulo, a gente não é a nossa profissão. Esse é o ponto.
Segunda coisa, porque depois, na faculdade, você acha que seu nível no cursinho está alto, você vai ver na faculdade. É muita informação, é uma chuva de informação, cara, que você tem. Uma chuva de informação. E na vida médica é muito mais. Então você sempre vai ter muita coisa para estudar, você sempre vai ter uma enxurrada de informações para aprender. Se você sempre for precisar de estímulo, de estimulantes, enfim, uma hora você não vai aguentar, cara. Claro que tomar café, vez ou outra, enfim. Agora, eu acho que um cérebro que não está descansado, ele não aprende. Ele memoriza, tem informação a curto prazo, mas não aprende. Perfeito. O primeiro problema, eu acho que dos vestibulares, da escola em si, é o seguinte. A gente tem acesso a muita informação, mas aprende pouca coisa de fato. Eles priorizam o aluno que memoriza melhor, infelizmente. Infelizmente. E aí, chega lá na prova, quem memorizou melhor se dá bem. Cara, mas isso é insustentável. Na prática, na vida médica, não é desse jeito. Não é desse jeito, Paulo. Você usa, tipo, 10% do que você já memorizou na vida médica. Isso é muito diferente, né? Isso aí é irrelevante aí, quase para a prática médica. Eu acho que não é bem por aí, cara. Você usar excesso de estimulantes para conseguir. Eu vejo, inclusive, nos anos anteriores aí, cara, eu tive episódios de alunos que desmaiavam, que acabavam tendo até princípio de convulsões por excesso de cafeína. Cara, é um negócio que é absurdo, né? Então, o que eu acho que o recado importante é o seguinte, que a gente deve deixar aqui para todos vocês. Bicho, o que é de você, o que é seu, se de fato você se esforçar, se dedicar, não é fácil. Você ser aprovado numa medicina não é algo simples, e eu acho que nunca foi dito que é fácil. Então, você tem que esperar o seu momento. Não adianta você querer sacrificar a sua saúde, a sua vida, para que você possa talvez ter o sucesso. Eu não estou dizendo que não tem que ter dedicação, não tem que ter esforço. Isso não é só para o vestibular, mas é a vida toda, né? Durante a nossa vida profissional ou vida do dia a dia, é muito necessário que você tenha as suas dedicações, seus esforços. Mas você, como você mesmo disse, Wisler, a gente precisa saber quais são os nossos limites, né? Saber que é necessário descansar, saber que talvez aquela matéria que ficou atrasada é humanamente impossível estudar tudo, portanto, selecionar aquilo que de fato é mais importante, e é aí que entra a história, né, Wisler, da gente talvez se preparar para uma prova específica que você pretende ingressar. Ô Wisler, cara, muito legal. Não dá, humanamente é impossível, independente de inteligência, cara. Não dá para você memorizar tudo. Seu professor não sabe tudo. Nem um médico sabe. Com certeza. Não sabe. Impossível. Olha, é interessante eu até te falar que eu aprendi embriologia no cursinho muito mais aprofundadamente do que na própria faculdade de medicina. Olha só como que eles estão. Então, foca na sua banca. Por isso que eu falo, escolha a banca primeiro. Escolha a banca que você quer. Onde você quer passar, onde você quer morar. Primeira coisa, escolha a banca. Porque aí você filtra, né? Você não precisa estudar de tudo. Cara, como você vai fazer questão do ITA se você quer passar na FAMERP, por exemplo? Não precisa disso. Com certeza. Então não precisa ser sentido, né? Não tem. Primeiro, e um cérebro descansado, Paulo, é um cérebro que aprende melhor. Cérebro descansado é um cérebro que aprende melhor, cara. A gente precisa do sono para memorizar informação, para a gente reter, para a gente filtrar, né? E o que diferencia informação de conhecimento é justamente aquilo que a gente leva para a vida. E o sono é importante nessa etapa aí, cara. Não, cara, e assim, eu falo que além de um bom descanso,
Claro que às vezes não dá para a gente ter esse padrão de vida perfeito, mas fazer uma prática de esporte, cara, vai fazer uma atividade física, vai oxigenar o seu cérebro, o seu sangue, vai fazer metabolismo, vai queimar ATP, cara, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante para que você possa ter um ótimo desempenho. O vestibular, de fato, ele não é só estudar. Estudar é uma grande parte, mas é emocional, é físico, e é isso que eu acho que todos vocês que estão aí nos acompanhando precisam ter em mente. Ô, Wisler, então agora vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Eu acho que o vestibular é o ponto-chave principal, sem dúvida, mas vamos falar um pouquinho da profissão da medicina, cara, que eu acho que você já vivencia faz um certo tempo. E antes de eu fazer algumas questões para você que eu acho que são pertinentes sobre a medicina, queria que você me contasse o seguinte. E na pandemia, Wisler, você chegou a trabalhar na linha de frente aí da Covid? Como é que foi essa história aí para você? Paula, eu já vou contar como que é a profissão médica, perspectiva de salário, sobre pandemia, enfim. Eu só vou pedir uma pausinha, rapidamente, Claro. que eu preciso atender um chamado. Só um pouquinho eu já volto, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai lá, fique à vontade. Maravilha, moçada, um segundinho aqui, que ele já está voltando. Ele só teve um pequeno imprevisto aí. Sabe como que é a vida de médico, né? Às vezes é necessário atender as chamadas repentinas. E, cara, que legal, viu, moçada? Obrigado por vocês que estão acompanhando. E eu aproveito esse minuto que o Wisler está aí resolvendo uma chamada. Eu quero aproveitar para fazer um merchan. Vocês todos que estão aqui sabem que agora nós estamos com o nosso site, o seliganabil.com.br. Cara, lá tem um blog, moçada, sensacional, com várias notícias, novidades, ciência, ecologia, saúde, muitas reportagens para que vocês possam se desfrutar e, consequentemente, algumas delas possam até estar presentes em algumas provas por aí. Quem sabe, como é sempre assim, o vestibular acaba pegando notícias e colocando nas provas, né? E aproveito também, enquanto o Wisler está aí rapidamente resolvendo a situação, eu também aproveito para poder dizer que no nosso site nós temos lá a possibilidade de cursos relacionados aí à biologia. Até o momento nós estamos com o curso completo de zoologia dos invertebrados e vertebrados e também com a parte dos grupos vegetais. Moçada, muito curso legal para você que pretende fazer uma revisãozinha. Aquela revisãozinha, sabe? Antes da prova, dá uma olhada, aquele videozinho detalhado para você identificar alguns fatores. E aí, Wisler, tudo bem? Deu tudo certo aí? Tá tudo ok? Epa, show de bola. Bom, vamos lá. Ô, véio, então vamos lá. Então vai, me conta aí um pouquinho sobre medicina, sobre Covid, que você vivenciou, quais são as suas perspectivas, salários. Vamos lá, para a galera que quer saber um pouquinho sobre a medicina. Só para a gente não perder assim, uma linha de raciocínio, o que acontece, Paulo? A gente falou um pouquinho, não muito detalhadamente, sobre cursinho, a gente ainda não chegou a comentar sobre dias de prova, que eu acho importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que é o curso de medicina e como que é a carreira médica, perspectiva de salário, perspectiva sobre o mercado de trabalho. Vamos lá. Legal. Bom, vamos Tenho lá. certeza que o nosso público quer saber disso aí mesmo. Eu acho que assim, já é setembro, já está chegando ali também, beira de prova. Como eu tinha te falado, Paulo, inicialmente eu queria PUC-Camp. Só que eu vim simulado que ele ainda precisava de mais tempo de cursinho para passar naquilo aí, ainda era particular, cara. O que eu falei? Vou escolher o Enem. E aí, o Enem tinha uma importância, redação muito grande. Então eu comecei a lançar mão de leitura, cara. Leitura, Globo News, café filosófico, tudo isso era importante para argumento. Isso era importante. Legal. E aí, o final, o que aconteceu? Eu comecei, o meu foco era o Enem. Mais ou menos em maio, depois que eu estava fazendo uns 4 meses de cursinho, eu passei no primeiro vestibular, que era em Barretos, na Faculdade de Medicina de Barretos. Só que lá era particular, e eu não tinha FIES, fiadores, enfim, essas coisas, eu te perdi a oportunidade. Não deu para eu ingressar,
Enfim, aí eu falei, cara, o Enem, eu tenho que focar em universidade pública. Universidade pública. E foi a redação estratégia e deu certo. No fim das contas, consegui passar com bolsa de 100% aqui na Uniderp, como ProUni, aqui da minha cidade, Mato Grosso, Campo Grande. Então, fui aluno bolsista de 100% aqui na Uniderp. Tá. No dia na semana de prova, a gente fica meio tenso, a gente... Até para essa live, Paulo, pra você ter noção, eu sou um cara de pau. Eu fiquei um pouco nervoso para fazer essa live. Imagina quando você vai fazer uma prova que pode mudar a sua vida, que as pessoas depositam muita expectativa, né? Então a gente tende a ficar... É normal do ser humano. Então... A atenção é importante para deixar a gente concentrado. Atenção e outra coisa, não só atenção, como questão de estratégia também, para o dia da prova. Falei, cara, o Enem é a principal prova que eu tenho que focar agora esse ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar em provas do Enem. Eu descobri que as provas não eram tão difíceis, elas venciam você pelo cansaço. Afinal, são alunos de escola pública e particular que vão lutar pelo mesmo objetivo. Então, não dá para ser uma questão muito complexa como de FUVEST, cara, que eles cobram coisa muito absurda. Não dá para ser. Então, eles vencem você pelo cansaço, leitura exaustiva, enfim. Aí você lê só o fim. Aí eu descobri que dava para você ler só o fim do enunciado e tentar responder. Senão você voltava no texto, aí você já ganhava tempo. Ok. E aí eu fiquei treinando questão do Enem. Aí na semana da prova, semanas de prova, eu mudava a minha alimentação. Eu mudava, assim. Eu não comia coisa gordurosa, não bebia álcool. Só comia, assim, véspera de prova era só carboidrato, macarrão. Inclusive, isso aí virou até um ritual. Até hoje, quando foi concurso, eu só como macarrão em dia de prova, véspera de prova. Eu acho que se tornou uma coisa até ritual. Beleza, passei, enfim, 100% de bolsa aqui na Uniderp. E aí comecei, são 6 anos de jornada. Como que é o curso de medicina? O curso de medicina são 6 anos. Nesses 6 anos, período integral, então não adianta só passar. Você precisa, de alguma forma, de sustentar nesses 6 anos. Ou alguém te sustenta, ou você se sustenta. Né? Porque é integral, não sobra tempo pra você trabalhar. Não tem como, vai trabalhar que hora? De madrugada? E no internato, pois é. Nos últimos 2 anos são de internato, em que você precisa estar integralmente dedicado a só estar. Então, o que você vai fazer? Não tem, enfim, como você trabalhar. É muito complicado no curso de medicina. Você precisa de uma forma de alguém te ajudar. Você precisa de ajuda. Então, nos primeiros 4 anos eu fazia bico aqui, enfim. Eu trabalhava num clube aqui, no clube de associados. No internato, quando dava nesse clube. Enfim, foi a maneira como que eu achei para eu me sustentar. Mas deu certo, graças a Deus. Eu já não tinha mensalidade, já não tinha o peso da mensalidade, que na minha faculdade atualmente já deve estar em torno de 15 mil. Então já era difícil, mas podia ser muito pior, cara. Cara, é uma grana, hein, velho? 15 pau por mês? Fora moradia, rango, transporte. Nossa, que trampo. Pois é, bicho. É grana. Tá. Aí depois terminei 6 anos de faculdade. E aí o cara termina, o que vai fazer? Beleza, vamos entrar no mercado de trabalho. O termo acabou, o que eu vou fazer? Residência médica, que é especialização. Eu vou fazer... eu vou começar a trabalhar para pagar minhas contas. Eu vou... Com certeza. Aqui ainda, os médicos do sexo masculino têm uma questão que é o exército convocar. Cara. Tem muita vaga aqui no exército e a gente tem que se alistar. Então, mesmo que você não queira, às vezes você tem que ir obrigatoriamente entrar no exército. Entendi. No meu caso, eu fui voluntário, mas eu acabei entrando. Né? Enfim, coloquei como voluntário, mas eu tive que servir o primeiro ano no exército. Mas já é remunerado. Então, é remunerado? É remunerado, Ah, que legal. Já é uma grana que entra, então. Já é uma grana. Aí depois você fica naquela questão da residência, né, Paula?
tem que se especializar, enfim, e a residência, que é a especialização, são de 2 a 6 anos. Depende qual, né? É um tempo que se gasta, é muito tempo que se gasta enfim, se especializando. E depois do exército, eu entrei na residência. Tá, vamos lá. Você fez residência do quê, Whistler? Eu fiz de clínica médica. Alguns lugares chamam de medicina interna, clínica médica, que é ser o pediatra do adulto, né? Essa aqui é. Entendi. Sou especialista em clínica médica. São Perfeito. 2 anos a mais. 2 anos a mais. E ela é pré-requisito para outras especialidades. Por exemplo, você quer fazer cardiologia, endocrinologia, oncologia, enfim. Cara, a base da medicina é a clínica, né, cara? Tem que falar. É a clínica, cara. São 2 anos fora esses 6 aí, né? Sem dúvida. E aí, quando eu entrei, Paulo, na residência, foi 2020, que começou a pandemia, cara. Tava tudo bem, né? Quando eu me matriculei, tudo normal, até parecendo como hoje, assim. E aí, começa a ouvir falar num vírus que surgiu lá na China, uma coisa assim. Lá na China, então ninguém não estava pensando que vinha para cá, bicho. Do nada chega aqui esse negócio. E aí, colocaram o meu hospital, que eu estava fazendo residência, como referência nisso aí. Putz. E aí, não tem vacina, um negócio que parece que é grave, que mata pessoas, e que, enfim, o que você vai fazer? Fechar nosso hospital só para isso aqui. O meu hospital. Cara, que situação dramática, bicho. E aí tá, entra o primeiro paciente lá, passa algum tempo, uns 2, 3 dias, ele é entubado. Aí todo mundo vai, nossa, entubou o primeiro paciente por Covid aqui no Mato Grosso do Sul. Você vai olhar a tomografia do cara, só era assim, o pulmão totalmente inflamado, todo mundo ficou horrorizado naquela situação, bicho. Meu Deus do céu, se eu pegar isso, né? E todo mundo realmente pode pegar, não existe vacina, você não é vacinado nem nada. E, cara, foi um pavor coletivo, palavra, coisa terrível. E aí, inclusive, isso durou 1 ano, cara, mais ou menos, até surgir a primeira vacina, depois de surgir a Covid. Demorou 1 ano. Inclusive, foi rápido. A humanidade conseguiu inventar uma vacina. Conseguiu. Já existia. A técnica ela já era sabida, né? Só não tinha. Essa eu não sabia, não. Até as técnicas em si elas já existiam. Claro que algumas são novas, mas a de vírus atenuado, existem várias vacinas que já eram utilizadas. Por isso que até a produção foi bastante rápida nesse sentido. Isso é bom saber, não sabia. Enfim. E você começa em São Paulo, você chega em casa cansado, aí você liga a televisão, é morte, começa uma morte aqui, outra lá, e cara, surge mais do que exponencial uma curva de morte. Bicho, que situação terrível, que situação tem todo dia, aumenta morte, do nada fecha, lockdown, coisa que você nunca viu falar, nunca, totalmente novo, totalmente novo. A gente nunca tinha visto uma coisa tão terrível na história da humanidade quanto a pandemia. E aí morte, e a gente fazendo uma declaração de óbito ali, enquanto até médico residente de paciente jovem, cara. Você faz uma declaração de óbito de uma pessoa até mais jovem que você. Como sua cabeça não fica? Porra, podia ser eu. Você não pode ver sua família porque você está ali exposto. E se você leva vírus para alguém e não está sintomático, cara, que situação dramática, bicho. Enfim. Cara, assim, eu fico, claro que eu como ser humano, eu também vivenciei isso, mas eu vivenciei de uma forma completamente diferente da tua. Eu vivenciei isolado na minha casa, com meus familiares, no caso minhas filhas, minha esposa, por sinal minha filha tinha nascido, ela tinha praticamente 1 ano, a segunda filha, foi uma loucura. E agora, o que você me relata, cara, imagino a loucura que não deve ter sido isso, naquele momento de não ter conhecimento do que está acontecendo, vocês ali expostos. Mas aí, Whistler, isso você perdurou durante toda a pandemia, você teve que vivenciar isso no hospital? Basicamente quase toda a pandemia veio falada, porque
demorou, acho que o segundo ano foi até pior do que o primeiro, cara. Pelo menos aqui no meu estado foi pior do que o primeiro ainda. Mesmo depois de ter inventado a vacina, isso aí foi. No segundo ano foi pior, cara. Eu não sei, aumentou muito o caso, muita gente ainda não estava vacinada, enfim. Uma coisa, uma tragédia, bicho. Você vê paciente muito jovem morrendo, e ele morria assim, paciente que não tinha comorbidade, além de obesidade. Você fazia lá a declaração de óbito, tinha que comunicar uma mãe que o filho morreu de Covid, e ela nem podia velar. E como que você vai? Enfim, foi uma tragédia. E todo dia quase você entubando paciente jovem, paciente, enfim, grave, decorrente de Covid, cara. Enfim, a pandemia foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Chegava na UPA, a rede de oxigênio sobrecarregada, porque já tinha todo mundo lá precisando de oxigênio, você precisava entubar, tinha que protelar a intubação, retardar a intubação, porque não tinha como colocar no ventilador, porque não ia suportar a rede. Essa era a realidade, cara. O ser humano tinha que ficar respirando lá, ofegante, porque não tinha oxigênio. Coisa. Entendi. Ô Isler, hoje essa situação, ela já está bem controlada, né? Digamos que esse desespero aí, ele já não existe mais, né? Graças a Deus melhorou bastante, viu, Paulo? Graças a Deus, cara. Né? Pelo menos no meu hospital aqui é referência em Covid, e a gente vê a vida normal aqui. Graças a Deus. Ô Isler, deixa eu fazer um parênteses aqui no nosso bate-papo. Tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta pra gente. Posso retratá-la rapidinho aqui para você? Ó. É o meu querido amigo Djalma. Ele, além de meu ex-aluno, ele também é meu parceiro. Ele é um dos responsáveis pelos textos lá do blog do nosso site, do seliganabio.com.br. E ele aqui está fazendo uma pergunta para você relacionada ao lance de residência. Que ele pergunta assim, ó, Paulada, minha dúvida é, como que o Isler acha que eu, como estudante aqui de medicina, devo estudar principalmente o ciclo básico e clínico para as provas de residência médica? Cara, a primeira coisa, acho que quando você é estudante, você tem que aprender, acho que não é focando assim tanto em residência, acho que a gente tem que aprender na faculdade, acho que a premissa básica é ser um bom médico. Acho que a principal. Então, estuda o básico, fisiologia, anatomia, enfim, clínica médica, para se tornar um bom profissional, faça estágio, aprenda, toque no paciente. E, nos últimos anos, no sexto ano, para passar no lugar que você quer, fazer questão, cara. É questão. E escolher o lugar que você quer, onde você quer passar, primeira coisa, onde você quer passar, em que você quer passar. E estudar de acordo com aquela banca, porque muda muito. Assim como vestibular, onde você quer passar, são diferentes profissionais que estão elaborando a mesma questão, então muda bastante. Então, a primeira coisa, não é sair atirando para todo lado. Acho que esse é o maior problema, são os excessos, não é nem a falta. Você escolher onde você quer passar, onde você quer estudar, onde você quer se especializar, e estudar de acordo com aquela banca, cara. Acho que é a principal questão. Legal, fazer prova obrigado. Fechou. Obrigado, Djalma, pela pergunta. Acho que foi bem respondida aí para você. Ô, Isler, e aí, vamos prosseguir, cara? Bom, agora com o Covid resolvida, como é que está a tua vida de médico? Quais são as perspectivas? Vamos falar um pouquinho, se você se sentir à vontade, sobre salários possíveis. Porque eu vejo muito aluno, cara. Isso eu vou relatar para você, porque você sabe que eu vivencio isso diariamente. Você foi meu aluno, vivenciei com você também. Não que você me falava isso, mas existiam pessoas da sua turma que pensavam igual. Eu vou fazer medicina porque eu vou ficar rico. Eu vou fazer medicina porque aí eu resolvi minha vida financeira. E assim, cara, como em qualquer profissão, eu acho que existem médicos e médicos. Como você disse, eu tenho um irmão médico que é um exemplo na nossa família. Eu acho que quando eu dava aula para você, eu até falava bastante dele, enfim, alguns exemplos da própria fisiologia que eu relatava. Então, eu vejo e eu sei dentro aqui da minha casa, da minha família, o que é uma pessoa que realmente se dedicou à medicina. Agora, e você, velho? O que você pensa disso? O que você acha da medicina?
É realmente esse status mesmo? Eu vou ficar rico mesmo? Como é que funciona essa história? O que você pensa disso? Fala para nós. Paula, a primeira questão é assim, a gente, a gente é assalariado como qualquer outra profissão, cara. A gente não é dublê. Primeiro que tem muito essa questão do status, que o médico tem que ter um carrão, tem que ter uma casa top, enfim. Até é possível. Só que desde que você trabalhe muito. E o trabalhar muito em excesso gera prejuízo à saúde mental, que a gente vê muito médico até se matando, cara, de tanto que trabalha. E aí você está disposto a pagar esse preço? Enfim, eu não estou. Então, primeira coisa, você quer ser um dublê de rico ou quer viver a realidade? Legal. O salário de um médico é muito melhor do que o que ganha a maior parte da sociedade, isso é fato, cara. Mas, assim, não é que o médico ganha bem, que a sociedade ganha mal. Inclusive, boa parte dos lugares não atualiza o salário de médico há anos. Há muitos anos está ganhando o mesmo valor. O que acontece? Em média, na minha cidade, pelo menos, líquido, um médico ganha por 12 horas de trabalho R$ 1.000. Líquido, em média, por 12 horas de Isso trabalho. você diz de PS? De PS, de plantão. De plantão. Em média, né? Isso varia demais para menos, enfim. Mas em média Num mês você acha que você conseguiria, você dá o quê? Quantos plantões num mês? Uns 10, 12? Então, aí depende de quanto disposto você tá disposto a trabalhar. Eu tenho minha filosofia que eu trabalho para comprar tempo livre só, né? Pode crer. Claro, trabalho por gostar de trabalhar com isso, mas não é para comprar tempo livre, acima de tudo, para fazer coisas que eu gosto, estar com a minha família. Afinal, eu não sou médico, trabalho como médico. Enfim, então, eu trabalho em média 36 horas por semana. 36, mais ou menos, de plantão. Entendi. O resto agora, enfim. Mas tem médico que trabalha, cara, quase integralmente, 24 horas por dia. Enfim, é possível você ganhar ainda uma boa renda. Mas depende do tanto que você está disposto a trabalhar, o tanto de conta que você tem. Eu prefiro trabalhar outras maneiras de ganhar dinheiro, não só como vendendo meu tempo. Essa é a minha filosofia, não vender só meu tempo ao trabalho. Entendi. Em renda passiva, investir em bolsa de valores. Eu acho isso importante. Legal. Ô Wisler, eu acho que uma coisa muito importante que você até vai confirmar comigo, quando você se formou na medicina, você fez um juramento. E nesse juramento é que você dedicaria de fato a sua vida, a sua profissão, principalmente a profissão, para ajudar o próximo, para salvar vidas. E esse juramento ele é feito, não é de agora, desde sempre. E de fato, as pessoas que você convive, por onde você passou, de fato todo médico leva isso a sério, ao pé da letra. Isso é difícil falar, viu, Paulado? Porque no inconsciente, um profissional que é considerado bom ou mau profissional, ele sempre vai se ver como bom profissional. Seja na medicina, seja em todo mundo, mesmo que exerça de uma maneira não tão usual, ele vai sempre se ver como bom profissional. A gente sempre se vê como bom. E a gente tem esse viés de se ver, né? De narcisismo, enfim. Então, claro que a gente não vê o juramento ser cumprido à risca. Acho que nenhuma profissão, todo profissional cumpre à risca. É hipocrisia pensar isso. Acho que é até hipocrisia. Entendi. Wisler, você é um cara feliz hoje com a medicina? Você de fato realizou? Você encontrou aquilo que de fato você procurava? Paula, 2022, diferentemente de 2021 ou dos outros anos, eu me considero sim, cara. Não é que eu estou feliz. Porque eu trabalho no tempo que eu quero trabalhar. O dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho.
eu trabalho justamente por gostar das pessoas que são, né, um colega de profissão, por gostar dessa interação, não tanto por necessidade. Eu acho que eu já conquistei, eu acho que a medicina proporciona, ainda hoje proporciona isso, que é essa independência financeira, pode possibilitar, depender do tipo de vida que você leva. Então, assim, não é nem por questão financeira, mas eu acho que eu me considero um cara feliz, sim, Paulada, do ponto de vista Legal. de ter prestígio social, do ponto de vista de ter prestígio no lugar que eu trabalho, de ter acesso à questão dos bens que eu quero, de ter liberdade financeira de trabalhar. Isso que eu considero riqueza, cara, liberdade. Então, Legal. sim, me considero, do ponto de vista da profissão, me ajudar a proporcionar a felicidade, que é a independência. Não tem como, né? Legal, Isla. Independência. Ô, Isler, eu particularmente, eu acho que eu tenho uma pequena semelhança com a profissão de vocês, porque eu, como professor, eu também ajudo os seres humanos, mas no meu caso, deixa eu ver se eu consigo ser mais preciso, eu trabalho esculpindo encéfalos. Eu informo, tento ajudar no conhecimento, e eu sei do prazer que você está dizendo aí que você sente de trabalhar com as pessoas, de exercer sua profissão. Claro que de maneira diferente, nossas profissões, temos que lidar com os seres humanos, mas, cara, convém, é muito prazeroso você, depois de um tempo, encontrar uma pessoa, essa pessoa te abraçar, te dar a mão, dizer muito obrigado por tudo que você me fez, muito obrigado pela contribuição que você me deu, por você permitir de alguma forma que eu seja o que eu sou hoje. Então, cara, eu acho que a palavra mais maravilhosa que a gente pode deixar de todo esse papo aqui que nós estamos tendo, cara, é a gratidão mesmo, viu, velho? De tudo que a gente vivenciou, que a gente conquistou e o que a gente pode vivenciar hoje em dia. Eu acho que o que você disse é muito maravilhoso. E eu me sinto muito orgulhoso disso, cara, porque eu, de alguma forma, participei dessa vitória que você, por menor que tenha sido a minha participação nisso, mas de alguma forma eu contribuí positivamente para que você estivesse aqui hoje, falando aqui comigo, como o doutor Wisler, e como uma pessoa profissionalmente realizada, feliz, e que pode, de alguma forma, estar falando alguma coisa importante para os nossos vestibulandos, que futuramente possam ser eles que vão estar aqui. A não ser que o Paulada esteja muito velhinho já, e aí eu já não vou mais estar na internet, aí talvez não, mas eu tenho certeza disso. E o Wisler, cara, nós já batemos quase 1 hora de live, cara, tá super bem movimentada a nossa live, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão participando, e mais uma vez fazer um merchanzinho. Wisler, te peço licença um minutinho. Galera, nós temos um site do seliganabil.com.br, temos um blog maravilhoso, o nosso escritor, ele está aqui participando com a gente aqui da nossa live, foi o cara quem fez a pergunta para você, ele é um estudante de medicina de grande categoria, um dos ótimos alunos que eu tive também lá do Puríssimo, lá de Rio Claro. Olha então, só. ele também é de lá, cara, meu amigo Djalma, e ele contribui comigo aí no Se Liga na Bio, nós estamos juntos nessa empreitada, ele contribui. Então, quero deixar para vocês, acompanhem o nosso blog, temos alguns cursos lá já, não tenho a biologia integral ainda, porque, claro, o Paulado é um ser humano, não sou um robô, então eu tenho que gravar isso gradativamente, mas a minha intenção é que todo o curso da biologia esteja lá disponível. Mas nós já temos uma quantidade significativa. Ô, Wisler, para a gente fechar com chave de ouro, meu velho, e aí eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, e o que você tem para dizer, para a gente fechar com chave de ouro, para os nossos futuros médicos. Vai lá, Wisler. A palavra é sua, meu querido. Manda ver. Paulada, o que acontece? Eu acho que assim, tem gente, a gente, quando ser humano, a gente sempre idealiza. E, aliás, isso que diferencia a gente de outros animais. Essa questão de fantasiar algo. É muito comum a gente fantasiar profissionalmente, porque a gente foi treinado a isso, né? Tá. Agora, depois de conquistar, enfim,
Tem pessoa que vai demorar 1, outra 2 anos, 3 anos, dependendo do lugar que quer entrar e da técnica que está usando de estudo para chegar onde ela quer, para chegar naquela fantasia que ela idealizou, que é ser, entrar na faculdade de medicina. Agora, o mercado de trabalho, ele anda mudando. Ele não é essa questão só de, como que eu posso dizer, de um dom. Não é só isso. A medicina hoje é business, cara. É business, Paulo. A Redditor comprou um hospital aqui da minha cidade, outra grande rede compra outro. Não é assim, né? Então, vem mudando. O mercado de trabalho ele é volátil, como qualquer profissão. O digital vem ganhando espaço, enfim, não é diretamente, por isso que eu falo que as coisas não são só diretamente proporcionais por você faz medicina, você especializa, faz subespecialidade, faz mestrado, doutorado, e ainda você pode não ter sucesso que você deseja, outra pessoa que não fez nada disso tem, porque não é assim, não é sempre diretamente proporcional ao esforço. Você tem que se adaptar à realidade, a nossa realidade hoje vem mudando. No consultório, você pode ser um super especialista e ainda assim convém te pagar 60, 70 reais por consulta, com retorno, e você ser referência naquele assunto, cara, na sociedade. Infelizmente é assim. Então, eu acho que é assim, adaptação à realidade, que daqui a um ano eu não sei como que ela vai estar. Mas que eu digo que há 10 anos atrás está muito diferente, Paula. Paulada, eu nem imaginava a gente estar um dia falando numa live com o celular aqui. No tempo ainda nem existia o WhatsApp. 2012 era MSN, cara. A realidade... Ô, Wisler, e eu vou mais profundo, velho. Eu sou da época que a internet, quando ela começou, é aquela internet de escada. Pois a gente tinha que usar de madrugada, porque gastava um pulso só, porque senão meu pai ficava louco, que a gente gastava telefone. Então, cara, o que você está dizendo, isso é muito importante. A gente tem que ser capaz de se adaptar às condições que vão surgindo para a gente. As dificuldades sempre vão existir. Não ache que você vai chegar um dia da tua vida que você vai falar, pronto, agora eu não tenho mais problema nenhum, posso viver zerado. Não vai, cara. Os problemas eles vão continuar acontecendo. Como diz, o que vale não é a intensidade de problemas, mas sim a maneira como você lida com eles. Então eu acho que esse é um recado muito importante que a gente poderia deixar para a galera. E, cara, eu não tenho nem palavras para agradecer. Primeiro, o grande prazer, até estão mandando aqui no meu próprio WhatsApp aqui, que não querem que a gente pare a live, porque ela está bem legal. Gostaram muito da sua simplicidade, Wisler. Mantenha isso, que isso é muito importante para você como ser humano, viu, cara? Você, de fato, desde 2012, eu me lembro que você chegou lá um garoto super, eu vou dizer a palavra introspectivo, pelo fato de estar ali no seu cantinho, quietinho, ficava na boa, um menino super carinhoso, e que hoje está aqui, cara, o Dr. Wisler, e é isso que eu quero deixar para vocês vestibulandos. O seu sonho, ele de fato pode ser realizado, mas você precisa correr atrás dele, cara. Ele não vai cair no teu colo, não. Os esforços são necessários. Certo, Wisler? Eu acho que como final, assim, é a primeira coisa, definir aonde você se vê daqui a 10 anos. Onde você quer estar daqui a 10 anos. Né? Por exemplo, você quer estudar onde? E foca só naquilo, não fica tirando para todo lugar. Porque é muita informação que a gente tem que memorizar que humanamente é impossível. O nível hoje é muito alto. Primeira coisa como vestibulando é isso. Foca naquilo. Traça uma estratégia que te diferencia dos outros candidatos. No meu caso foi redação. Traça uma estratégia. No mercado de trabalho, você sempre vai ter que ter uma estratégia que te diferencia dos outros. Sempre vai. Com certeza. E aí vai estar diferente. Daqui 10 anos vai estar muito diferente do que a gente está conversando hoje. Falando. Com certeza. Talvez esteja muito mais digital do que o que é hoje. Impressionante. Cara, você viu recentemente a cirurgia que
feita via internet com um médico num outro país, utilizando 5G, e ele auxiliou, ajudou. Então, cara, olha que loucura, né? Hoje você executar, uma cirurgia de separação de siameses, e sendo que você não está dentro do centro cirúrgico, cara. Que doideira, né? Então as coisas elas mudam. Muita E é isso que tecnologia. você pode crer. E é isso que a gente precisa deixar. Ô Wisler, cara, quero agradecer você. Nós estamos batendo aí 1 hora, quase 1 hora, pouco mais de 1 hora de live. O pessoal adorou o nosso bate-papo. E eu queria agradecer imensamente a sua participação, dizer que ela foi muito positiva. Você, de forma muito brilhante, mostrou bons pontos, dicas, táticas, e falou um pouquinho sobre a profissão da medicina, que tem muita gente que acaba achando que vão ser flores apenas, né? E, na verdade, vai talvez passar por alguns espinhos ou acúlios. Meus alunos de botânica sabem a diferença disso. Ô, Wesley, então obrigado, cara. Eu só tenho que te agradecer. Se você quiser fazer suas considerações finais, se quiser passar algum, sei lá, se você tem algum site, algum meio de comunicação, ou qualquer coisa, fique à vontade, faça suas considerações finais para que a gente possa finalizar aqui a nossa live de hoje. Fala, eu não tenho nenhuma finalidade, não, enfim, digital ainda, comercial, mas se alguém precisar esclarecer como que é a rotina, enfim, qualquer coisa aí, dúvida, a gente está à disposição para conversar. Fala o seu Instagram para a galera aí, Wisler, para a galera saber. @WislerAlfredo. @WislerAlfredo, tá? Precisando conversar. Mas que beleza, que combinação maravilhosa, hein, Wisler? O Wisler Alfredo, velho. Ficou bonito, hein, cara? Ficou legal. O meu é Paulo Roberto, olha que beleza, né? Show, Paulo. Ô, Wisler, então, é isso aí, obrigado, viu, meu velho? Essa oportunidade, beleza? Precisar, a gente tá sempre. A gente pode ver outro dia aí pra gente conversar de outras coisas, enfim. Tá sempre à disposição. Isso é bacana, cara. Eu gosto de conversar com o jovem. Eu acho que é o futuro, né? O nosso futuro tá à mercê deles. É isso aí, Paulo. Wisler, vamos combinar algum dia para ir para o Mato Grosso do Sul, aí para Campo Grande, para a gente tomar um café junto. Inclusive, você já tomou isso aqui, ó. Tava até tomando aqui ainda agora o tereré. Opa, eu já tomei muito. Eu morei com um cara, já bastante. Eu morei com um cara que era de Urânia. Não sei se você já ouviu falar. E ele lá, cara, tinha muito costume de tomar isso. Então ele morava comigo na República. E o meu amigo, ele chamava Fernando Henrique Previdente. E ele morou comigo na República durante alguns anos. E ele tomava muito desse Tera aí. E aí a gente tomava também, cara. Era muito bom. Mas é isso. Galera, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Quero, de fato, agradecer a presença de todos. E, mais uma vez, dizer que nós temos o nosso seliganavio.com.br. E, claro que ali você vai encontrar um blog interessante, alguns cursos. E eu só tenho a agradecer ao meu querido amigo Wisler. Eu acho que ele acabou caindo aqui na nossa live. E é isso, galera. Um beijo no coração. O Se Liga na Bio se despede. O Paulada se despede. E mais uma vez, uma ótima noite. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Fala tchau pra mim. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado.